Olá, eu sou Camila Marques e eu vim aqui falar do despertar espiritual, de como foi o meu despertar espiritual, né, e o que aconteceu, porque muitas pessoas têm interesse em saber sobre isso, né, porque estão passando por isso, porque não estão compreendendo esse processo. Então eu sempre acho que compartilhar ajuda a gente a se ambientar e foi isso que me ajudou, né, na época que eu despertei. Eu lembro que meu despertar, ele aconteceu assim de uma forma bem aleatória, né? Um amigo me mandou um vídeo que eu nem lembro assim direito, era do Robson Pinheiro e ele tinha uma pessoa, não sei se ele canalizava, incorporava, sei lá, não sei porque eu nem acompanhei o trabalho dele, foi só um vídeo mesmo que eu vi assim. E ao ver esse vídeo, cara, alguma coisa em mim tocou que eu mudei. Sabe quando você muda da água pro vinho assim, da noite pro dia? E nesse momento que eu mudei, cara, eu me senti em êxtase, eu me sentia muito feliz, sabe? Eu me sentia muito conectada comigo, como eu nunca tinha me sentido antes, assim. E quando isso aconteceu, foi muito forte pra mim. Eu lembro que eu ficava falando para as pessoas sobre coisas que eu comecei a pensar na época e parecia que eu tava falando grego porque ninguém entendia. Parecia que eu tinha, tipo, endoidado mesmo, assim, sabe? Enlouquecido. Cara, foi muito louco, assim. E quando isso aconteceu, eu também percebi, assim, que, cara, eu tava em lugares, em situações, convivendo com pessoas que não tinham nada a ver comigo. Foi muito claro isso pra mim, sabe? Tipo, sabe quando, sei lá, você faz um papel de atriz, assim? E aí você interpreta algo que você não é? Era tipo isso, assim, eu tava interpretando um monte de coisa, né? Em relação à amizade, em relação a trabalho, em relação a, por exemplo, beber, bebida, né? Em relação a muitas coisas que eu fazia e que eu tava meio que interpretando ali um papel para poder me encaixar. Era tipo isso que eu sentia, sabe? E quando eu despertei, eu falei, cara, o que que eu tô arrumando? Por que que eu tô vivendo isso tudo que eu tô vivendo, que não tem nada a ver comigo, né? E aí me veio uma vontade muito grande de poder ser diferente, de seguir o que eu de fato acreditava, sabe? Eu lembro que eu estava na graduação e eu falei, cara, o que que eu tô arrumando nessa graduação? Eu lembro que, enfim, eu bebi e falava, cara, por que que eu faço isso comigo? Eu convivia com pessoas que, cara, nem sei assim o que que eu estava fazendo mesmo naquela época, né? E aí esse desejo de mudar fez com que eu começasse realmente a mudar, né? Minha companheira também despertou nesse período. Isso foi bom porque a gente começou a se ajudar. Eu sentia que era a única pessoa que me entendia na época, né? E aí a gente começou a ir, né, em lugares que tinham ressonância com a gente naquele momento, mas que a gente nem conhecia, sabe? Tipo, eu fui em curso de Reiki. Cara, eu nem sabia que era curso de Reiki. Eu achei que era um encontro de pessoas na mesma pegada, assim. Aí eu cheguei lá, eu lembro que foi muito engraçado, porque eu não tava nem entendendo o que que tava rolando naquele negócio. Na hora que eu saí, eu tava iniciada no Reiki. Não tô falando que é bom ou que é ruim, né? Acho que me faltou discernimento naquela época, assim, para ver direito o que que era aquilo, mas ao mesmo tempo foi bom também, porque isso me expandiu um pouco mais. E aí eu lembro que eu também acabei indo para projeto de extensão de meditação e participando daquilo, que me ajudou muito a ter a atenção plena e tal. Enfim, comecei a ir para ambientes que tinham mais a ver comigo aos poucos, sabe? Então, parei de beber, né? Fui parando, né? Não é que eu parei, fui parando porque não foi assim de uma vez. Afastei de determinadas pessoas que eu convivia, senti necessidade de me aproximar de outras. É, Senti necessidade depois que eu formei, né, que eu comecei a trabalhar com a graduação que eu tinha feito, senti necessidade de mudar isso também. Fui para o mundo da terapia alternativa, né? Mudei de casa, mudei de estado, foi aí que eu comecei também a viajar, né? Hoje em dia eu sou nômade, então cada hora eu tô morando num lugar. E isso me ajudou muito, né? Porque eu parei de ser um personagem para poder ser quem eu verdadeiramente era. E quanto mais eu sou quem eu verdadeiramente sou, mais feliz eu estou, mais animada eu estou, mais eu me sinto que eu estou onde eu devo estar, né?
Então o despertar espiritual me ajudou muito nisso, assim, a sair de uma mentira e para uma verdade. Mas claro que eu acho que é essencial a gente ter coragem de olhar para os obstáculos que vêm, né? Porque a cada momento que você vai crescer vai vir um obstáculo, isso é fato, assim, não tem como, entendeu? O obstáculo vem para você ultrapassar. Esse é o processo de evolução, de crescimento, né? Do despertar espiritual. Então, você tem que ter coragem e força para olhar para aquilo para poder superar e encontrar esse caminho, né? Para poder fazer esse pulo, esse salto. E o que eu considero assim mais importante no meu despertar espiritual, né? Embora muita gente ache que é balela, mas eu acredito fielmente nisso, é o estudo. É estudar, sabe? É você procurar entender o universo, se entender, procurar referências, sabe? Mas pessoas que, cara, que são coerentes, né? Aí tem que ter discernimento para buscar quem seja coerente, porque isso dá uma luz muito grande, né? De você ouvir ali a pessoa e seguir o caminho que a pessoa fala que é coerente também, né? Claro que não o dela, né? Mas o seu caminho, o seu próprio caminho, porque cada um tem um caminho, né? Então a pessoa serve ali para dar uma luz, né? Então seguir pessoas assim, né? Nesse sentido de ouvi-las e ver se faz sentido para você ou não é essencial. Estudar mesmo, sabe? Ler, fazer iniciação num lugar que é coerente, sabe? Também é muito relevante, é muito importante, porque a gente vai se autoconhecendo, a gente vai se tratando, a gente vai obtendo os conhecimentos, e é isso que ajuda a gente a superar os obstáculos da vida, né? Então, isso para mim foi muito importante no meu despertar espiritual. E eu sinto que a cada vez que passa, a gente vai elevando nossa frequência e por isso a gente vai até mudando, né, as coisas que a gente vai vendo, sabe? No início eu lembro que eu via determinadas pessoas, e aí eu amadureci, comecei a ver outras determinadas pessoas, daí amadureci mais um pouco e fui ver outras pessoas, e aí vai, sabe? Então a gente vai crescendo nesse aspecto, sabe? E isso é bem relevante também, né? Sinal que a gente está caminhando, que a gente está crescendo, né? Mas sempre pensando que o despertar é único, né? Essa é a minha verdade, não quer dizer que a sua vai ser assim. Porque cada um passa pelo despertar de uma forma, né? Pra mim foi desse jeito. E uma coisa que me ajudou muito foi viajar, porque eu morei agora já em alguns estados, né? Morei no Rio, tô morando em Goiás, morei em Minas, em São Paulo, fiquei um tempo no Espírito Santo, enfim. Tô aí nessa jornada de viagem, né? De nomadismo. E uma coisa que me ajudou muito foi isso, porque a cada vez que a gente viaja, a gente conhece culturas diferentes, pessoas diferentes, né? E isso faz a gente sair da bolha, né? Porque ali, quando a gente tá na nossa bolha, tipo assim, minha cidade, meu bairro, meu estado, ali é tudo muito confortável, né? É tudo muito comum para mim. É onde eu já conheço, assim, é um universo conhecido. Mas quando eu me jogo em outro universo conhecido, mas não é, turismo ajuda também, mas eu tô falando pra ir pra morar, sabe? Aí você começa a ver que, cara, tem outros hábitos, outras culturas, outras coisas ali. E isso faz a gente expandir muito, sair da bolha, ver que o universo não é só o que a gente está acostumado, é muito mais do que isso. Cada lugar tem sua particularidade. E aí, ao caminhar, o que eu percebo é que eu vou conhecendo esses lugares, né? E aí, por exemplo, aqui em Goiás, por exemplo, pô, me resgatou muito o lance da pimenta. Eu sempre gostei de pimenta, mas eu desconectei disso e agora eu tô muito habituada a comer pimenta de novo e tenho percebido o quanto isso faz parte de mim. Tô falando de uma coisa boba, mas muitas outras coisas que a gente vai descobrindo no caminho que tem a ver com a gente, sabe? Às vezes coisas que a gente nunca nem viu. Por exemplo, eu não conhecia mangaba, que é uma fruta. Aqui eu conheci. E, cara, eu agora amo, sabe? Gosto muito. Vou buscar por isso em outros lugares se eu conseguir, sabe? Porque é uma fruta muito da hora. Então a gente vai caminhando e percebendo dali daquele universo o que me cabe e o que não me cabe. Então isso faz a gente se desenvolver muito, sabe? A gente se encontrar. Fora outras coisas que a gente vai trabalhando também, que eu acho que não cabe nesse vídeo, mas em outro momento eu posso falar sobre isso, né?
enfim, dá a oportunidade de a gente conhecer naturezas diferentes, biomas diferentes, ver que cada lugar é de um jeito mesmo, né? E assim como cada lugar é de um jeito, cada indivíduo é de um jeito, entendeu? E isso faz a gente, cara, nossa, amadurecer muito, porque eu entendendo que eu sou de um jeito e você é de outro jeito, eu consigo entender que tá tudo bem eu ser de um jeito, você de outro. Eu consigo entender que eu preciso te respeitar da forma que você é, porque cada um é um. Eu não espero que você seja do jeito que eu sou, porque você é do jeito que você é. Porque senão a gente sai, por exemplo, eu fui criada em Minas, Minas Gerais. Então, se eu não amadureço, eu vou para Goiás, aqui onde eu tô, e fico querendo que Goiás seja como Minas. Só que Goiás não é como Minas, Goiás é como Goiás, Minas é como Minas, entendeu? E tá tudo bem. Cada um tem que ter sua particularidade. Imagina se fosse um monte de gente, um monte de cidade igual. O que que agregar, né? A gente adquire muito conhecimento através do atrito, né? Eu de um jeito, atrito com você que é de outro jeito, e assim a gente aprende um com o outro e evolui, né? Então, se fosse cópia, o que que eu ia te agregar e o que que você ia me agregar? Absolutamente nada. Então é isso, sabe? O despertar é muito importante na nossa vida, essa jornada. Não é uma jornada simples, né? Assim, é simples, mas não é que é fácil, sabe? É desafiadora, mas não é um negócio impossível também. É só a gente persistir e ter isso como foco, sabe? Foco na evolução, foco no nosso crescimento. E quando a gente tem esse foco, cara, a gente, ó, segue. Pode vir o obstáculo que for, que a gente levanta, a gente cai, levanta, mas continua seguindo, entendeu? E isso é bem bom. Num momento você vai se sentir perdido, entendeu? Vai parecer assim que, cara, nada faz sentido. Putz, e agora? Eu não gosto mais de sair com as pessoas que eu saía, eu não gosto de ir nos lugares que eu gostava, meu trabalho tá ruim, sei lá o quê. Mas, cara, relaxa. Esse é o primeiro ponto. É o ponto de você ver que tá tudo desconectado. E depois você vai procurando pelo que tem a ver contigo, com a tua alma. Então vai se conectando de novo, entendeu? Isso é com o tempo. Vai rolar, vai dar tudo certo. É só você ter paciência. Pensa que você demorou um tempão para construir a vida que você tem hoje. Então não queira resolver isso da noite pro dia porque não vai rolar. Calma, relaxa. Você veio aqui para evoluir e vai dar tudo certo. Mas no seu tempo. O seu tempo é o seu tempo, não é o tempo, não é o meu tempo, não é o tempo de outra pessoa, não é o tempo de Buda, é o teu tempo. Então, vai no seu tempo, foco, discernimento, busca por conhecimento, que vai dar tudo certo na sua jornada, tá bom? É isso assim que eu queria compartilhar, espero ter contribuído. Se esses assuntos são relevantes para você, de viagem, de autoconhecimento, nomadismo, espiritualidade, curte aí, comenta, compartilha para ajudar a chegar em outras pessoas, para me ajudar também, né, a crescer esse canal. E é isso, tá? Tamo junto. Beijo.